Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Nayane, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, certo? Dos nossos conteúdos lá na unidade 3, que traz como tema cálculo algébrico, certo? E o que seria o cálculo algébrico? Então, o cálculo algébrico, certo? Ele está localizado lá no ramo da matemática chamado álgebra, certo? E o que seria a álgebra? A álgebra, pessoal, é a parte da matemática que lida com as incógnitas e variáveis, tá bom? E nós sabemos que as incógnitas e as variáveis são letras, certo? Letras que vão estar representando algo, certo? As mais utilizadas são x e y, porém nós podemos utilizar as demais, tá certo? Então, na álgebra, nós vamos estar trabalhando com a linguagem corrente, certo? E a linguagem matemática. O que seria a linguagem corrente, certo? Linguagem corrente. É a linguagem, certo? Que a gente trabalha, né? O nosso português mesmo, certo? E a outra é a linguagem matemática. Certo? Linguagem matemática. Nós vamos estar utilizando as letras, né? Os símbolos aqui, tá certo? Então, a linguagem corrente, nós vamos sempre lembrar do nosso português mesmo, certo? Certo? E aqui, nós vamos estar trabalhando aqui com símbolos, com incógnitas, com variáveis, certo? Na linguagem matemática. Vamos para um exemplo. Digamos, ok, que vamos aqui para o nosso exemplo. Comprei 2 cadernos, certo? Por R$40. Então, vamos aqui. Comprei 2 cadernos por R$4, certo? Vou colocar R$40, né? Porque R$4 é muito, né? Então, comprei 2 cadernos por R$40 e, certo? 2 canetas por R$10. Então, comprei 2 cadernos por R$40 e 2 canetas por R$10, certo? Se nós formos montar uma expressão que represente o total que eu gastei com essa compra. Então, nós podemos dizer o quê? Nós temos aqui cadernos e canetas, certo? Vamos chamar aqui cadernos, ok? De X, cadernos de X, certo? E canetas, vamos atribuir aqui Y, certo? Caderno X e canetas Y, certo? Então, na álgebra, nós podemos montar a seguinte expressão. Nós podemos dizer que 2 cadernos, né? Então, na nossa linguagem corrente, nós podemos falar 2 cadernos, né? Então, nós podemos dizer que 2 cadernos, passando aqui para a linguagem matemática, 2x, certo? Mais as 2 canetas, eu comprei 2 canetas. Então, 2y. Nós estamos trocando o nome caneta por y. Então, 2x mais 2y é igual a, certo? O meu caderno aqui, os 2, eu gastei R$40, né? E a minha caneta aqui, as 2 canetas, R$10, certo? Então, nós podemos dizer que 2x mais 2y
é igual a 50, certo? Então, na linguagem matemática, ok? Eu tenho que 2x mais 2y é igual a 50. Então, essa situação aqui da compra dos 2 cadernos e das 2 canetas, da linguagem corrente, nós passamos para a linguagem matemática, tá bom? Então, a álgebra, ela trabalha, ok? Dessa forma, certo? Vamos ver mais exemplos para a gente aprender a representar, né? Então, quando a gente faz isso, nós estamos fazendo, certo? Uma expressão algébrica, tá ok? Na linguagem matemática. Então, vamos para mais exemplos. Então, nós temos aqui 3 exemplos, certo? Então, nós temos aqui na linguagem matemática e nós vamos passar para a linguagem corrente, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, 3, aqui abre parênteses x mais 2. Então, como nós podemos ler isso aqui? Então, nós temos aqui o triplo, nós temos o triplo de um número mais o acrescido, certo? 2 unidades. O triplo de um número mais 2 unidades. O triplo de um número mais 2 unidades, certo? Ou eu poderia falar o triplo de um número mais 2, ok? Nosso segundo exemplo aqui, eu tenho x ao quadrado mais 1. Como nós podemos passar isso para a linguagem corrente, certo? Nossa linguagem corrente. Então, nós podemos dizer que o quadrado de um número, eu não sei que número é esse, certo? Então, o quadrado de um número acrescido, certo? De uma unidade, ou mais uma unidade, certo? Mais uma unidade. Quadrado de um número mais uma unidade. Aqui eu tenho y sobre 2. Então, eu tenho que a metade de um número, que eu não sei quem é esse número, certo? Então, eu vou dizer a metade de um número. A metade de um número. Então, nós passamos da linguagem matemática para a linguagem corrente. Nós também podemos passar da linguagem corrente para a linguagem matemática, tá certo? Então, agora nós temos da linguagem corrente para a linguagem matemática, tá certo? Nós temos aqui o dobro de um número. Então, o dobro de um número eu posso representar como sendo 2x, 2y, 2a, 2w, 2t, certo? Então, vamos colocar aqui 2w. Então, 2w. Então, o dobro de um número. Eu não sei quem é esse número. Eu atribuí aqui w. E o dobro, certo? O dobro desse número, no caso aqui, w. A terça parte de um número. A terça parte de um número, esse número foi dividido por 3, certo? Então, vamos colocar aqui x. Então, a terça parte de um número, x sobre 3, tá certo? Nosso último caso aqui, a metade de um número k. Nesse caso aqui, ele formou aqui k. Então, nós vamos usar a letra k, certo? Variável k. Então, eu tenho aqui k, ok? Ele fala metade, então, k sobre 2. A metade de um número. Então, nós passamos da linguagem corrente para a linguagem matemática, tá bom?
Então agora nós vamos aprender, certo? A encontrar o valor numérico das expressões algébricas, tá bom? Então vamos lá. Nós temos dois exemplos aqui para a gente encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, tá certo? Então vamos aqui. Nosso exemplo 1, nós temos 5x mais 2, ou seja, um quíntuplo de um número, certo? Mais 2 unidades, ok? Então, como nós vamos encontrar o valor numérico dessa expressão? Em todas as questões, nós vamos ter dados que vão nos levar a encontrar esse valor, tá certo? Nesse caso aqui, eu já atribuí um valor para x, que no caso aqui é 3, certo? Em questões mais complexas, você vai ter que ter bastante atenção, porque no contexto, certo? No desenvolvimento da questão, ele vai estar te dando dados para você chegar a encontrar o valor, certo? Então, nós temos aqui x igual a 3, nós vamos apenas substituir 5. Lembrar, gente, se eu tenho um número aqui, certo? Perto aqui da minha variável, da minha incógnita, ele está multiplicando, tá bom? Então, 5 vezes x, certo? 5 vezes x mais 2, né? E quem é o meu x? Nós vamos substituir esse x pelo valor. Eu não substituí aqui ainda para vocês lembrarem que ele vai estar multiplicando, certo? Nas demais já vai substituir direto. Então, 5 vezes 3, que é o meu valor atribuído nessa questão, mais 2. 5 vezes 3, né? 15 mais 2. Então, nós temos aqui como, certo, resultado 17, certo? Então, o quíntuplo de um número mais 2, 17, porque eu atribuí aqui o valor 3, certo? Para x, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso exemplo 2. 2n mais 3n, certo? E os valores n menos 10, n igual a 5. Então, nós vamos substituir. 2 está multiplicando aqui o valor de n, que no caso aqui é menos 10, certo? Ó. Mais 3, que está multiplicando o valor de m. 5 aqui o valor, certo? Então, nós vamos resolver aqui 2 vezes menos 10. 2 vezes 10, 20. Multiplicação do sinal aqui positivo do 2 e o sinal negativo aqui do 10. Menos, né? Multiplicação de números inteiros com sinais diferentes. Resultado negativo. Lembram? Mais 3 vezes 5, que é 15. Então, eu tenho menos 20 mais 15. Então, aqui, a adição de números inteiros com sinais diferentes. Nós vamos subtrair e repetir o sinal do número de maior módulo. Então, vamos subtrair aqui, nós vamos ter 5. Quem tem maior módulo aqui é o 20. Então, o resultado final, menos 5, certo? Então, o valor numérico da expressão algébrica do exemplo 1 e o valor numérico da expressão algébrica do nosso exemplo 2. E percebam, certo? Que aqui nós tivemos outras variáveis, né? N e N. E aqui x no nosso exemplo, tá bom? Então, nós observaremos e vamos substituir de acordo com o valor que foi informado na nossa expressão algébrica, tá certo? No nosso exemplo 3, nós temos qual o valor numérico do perímetro da figura abaixo se x é igual a 5 metros. Então, nós temos aqui a álgebra aqui aplicada na geometria. Então, nós sabemos o quê? Que o perímetro de uma figura, certo? De um terreno, é a soma de todos os lados. Então, para que nós conseguimos informar, né, o valor numérico,
nós vamos ter que lembrar que nós temos que somar a medida de todos os lados, tá certo? Então, se isso aqui é um terreno, aqui é x, né, é um retângulo, aqui é x, então esse lado aqui também será x. Se aqui é x mais 10, esse outro lado aqui, que é paralelo a esse lado, também será x mais 10, tá bom? Então, nós podemos dizer que nós agora vamos chamar de P, perímetro, tá bom? Então, nosso perímetro será a soma de todos os lados, ou seja, esse lado mais esse lado, então x mais x, certo? Mais x mais 10, mais x mais 10. Então, nós estamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, os 4 lados, tá bom? Então, nós temos aqui a expressão algébrica do perímetro dessa figura. Ainda podemos reduzir um pouquinho mais. Nós temos aqui, ó, termos aqui semelhantes, né? Então, 1, 2, 3, 4, certo? Nós temos 4x, 10 mais 10, 20. Então, 4x mais 20 é a expressão algébrica aqui, simplificada, né, do perímetro desse retângulo. Nós sabemos aqui que x é 5 metros, o valor atribuído a x nessa questão. Então, o nosso perímetro será igual a 4, que multiplica o valor de x, nesse caso 5, mais 20. Então, nós vamos ter aqui, perímetro é igual a 4 vezes 5, 20. 20 mais 20, nós temos aqui o perímetro 40 metros, né? Pode colocar só o N de metros, certo? Escrever aqui. Então, perímetro igual a 40 metros. Então, o valor numérico do perímetro desse retângulo é 40 metros, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, ok? De introdução ao cálculo algébrico, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá praticar agora as atividades. Beijos, até a nossa aula de número 2. Tchau!